Antes de nós, psicólogos, tomarmos a linha de frente em relação aos cuidados com a sua saúde mental, quem cuidava dessa área eram os alienistas, pois entendia-se que as pessoas que sofriam de problemas de saúde mental, na realidade, estavam alienadas. Eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno e nesse canal eu sou o alienista. Antes de começar esse vídeo, eu sempre deixo um recado. Se você está passando por alguma questão que envolva a sua saúde mental, eu oriento que você busque um profissional adequado para te auxiliar com essas questões de saúde. O cuidado com a sua saúde mental é tão importante, ou não precisaríamos nem dizer tão importante quanto, porque é parte da sua saúde física também, mas a gente às vezes acaba negligenciando certos cuidados relacionados à nossa saúde mental. Então, caso você se identifique com alguma característica do vídeo, sugiro que você procure auxílio de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, aquele que for mais conveniente para a sua demanda específica. A proposta do alienista é trazer para você um apanhado geral do que seria esse cuidado específico com a saúde mental. No entanto, no último vídeo surgiu um comentário da Andréa Cunha. Vou deixar o comentário aqui para vocês verem. Será que sou alienado pelos meus medos? E aí, resolvi fazer um vídeo em resposta. Esse vídeo está sendo postado com a autorização da Andréa. Então, não estou fazendo nenhum exposed do comentário dela. No entanto, eu queria fazer um apanhado geral do que de fato é o medo e o porquê, de repente, a gente vai entender que o medo, sim, pode ser um aspecto de saúde mental e pode causar vários prejuízos para você. Fica com a gente que eu vou explicar certinho como é, o que é o medo, que de fato, quando o medo de fato se torna um problema para você. E antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que se interesse pelo tema e se inscrever no canal, dar esse apoio para a gente aqui. Eu vou trazer bastante conteúdo interessante para você. Para entendermos melhor o que seria o medo, nós precisamos ir bem longe, como sempre vou acabar fazendo aqui nesses vídeos. No entanto, o medo ele é uma emoção, ele é uma reação neuroquímica do nosso corpo que naturalmente vai fazer com que a gente entre em um estado de alerta referente a um risco iminente, a um risco ao qual nos deparamos. Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor quando o medo se torna um problema, porque às vezes o medo ele se torna algo imaginário e aí ele prejudica a gente demais. No entanto, para a gente entender, o medo ele libera umas situações em questões neuroquímicas e ele vai ativar o nosso corpo ali de uma forma bem peculiar, fazendo com que certas reações tragam sensações e sentimentos que fazem com que nós tenhamos um aspecto similar ao da ansiedade, ou seja, nós vamos nos preparar para lidar com aquela situação de risco que está diante de nós. E, na maioria das vezes, em situação de medo, ou nós paralisamos ou nós fugimos. Em situação de medo, dificilmente vamos lutar, como no caso da ansiedade, que nos preparamos para lutar ou correr. O medo é uma das emoções mais fundamentais e universais que os seres humanos experimentam. Trata-se de uma resposta emocional inata a situações percebidas como ameaçadoras ou perigosas. É uma reação adaptativa que nos ajuda a sobreviver e a lidar com riscos potenciais em nosso ambiente. De tal forma, a gente pode entender que o medo vem lá de quando nós estávamos começando a nos destacar como espécie aqui no nosso planeta. Dessa forma, nós tínhamos um ambiente muito hostil, porque, na realidade, a maioria dos animais de grande porte que coexistiam conosco, eram potenciais predadores da nossa espécie. Daí em diante, a gente precisava lidar com essa situação com respostas rápidas às situações ameaçadoras. Dessa forma, nossos ancestrais começaram a lidar com situações onde eles conseguiam identificar o perigo rapidamente e daí em diante eles conseguiam estabelecer certas estratégias para manter a segurança da comunidade. É muito comum nós termos uma confusão entre a ansiedade e o medo, pois ambos vão estabelecer uma reação neuroquímica muito similar, liberando potencialmente adrenalina e cortisol, que vai fazer com que nosso coração dispare e a gente tenha aquelas sensações fisiológicas muito desconfortáveis que normalmente acontece com quem está numa situação de medo. É importante a gente separar o medo entre dois tipos específicos. Existem os medos racionais
e os medos irracionais. Esses medos irracionais hoje são catalogados como fobias. Para fazermos uma distinção simples entre ambos, podemos dizer que os medos racionais são aqueles medos que realmente podem nos causar algum risco, podem nos causar algum prejuízo físico, ou seja, psicológico ou qualquer situação assim. E aí já os medos irracionais é quando esse medo físico ele toma uma proporção muito maior. Por exemplo, uma pessoa que sofre de aracnofobia, que é medo de aranhas, essa pessoa pode passar a ter um medo muito grande ao ponto de entrar em desespero e ter uma crise histérica quando se depara com uma aranha, indiferente ao tamanho e ao risco que essa aranha pode causar para essa pessoa. Outro aspecto também é que o ser humano hoje utiliza questões do medo como entretenimento. Nós temos, por exemplo, os filmes de terror, os filmes que vão trazer aquela sensação de risco, que nós vamos assustar a todo momento. Nós temos aqueles brinquedos dos parques de diversões que são extremamente assustadores, entre outras situações. E por que alguém, em sã consciência, iria se expor a situações que essa pessoa realmente sente esse desconforto que o medo nos causa? Na verdade, ali, quando a pessoa está enfrentando aquela situação de medo, ela tem uma situação que a gente pode chamar de catarse do medo. É quando a pessoa permite liberar suas emoções reprimidas, experimentar uma descarga emocional segura e que lhe causa um bem-estar fantástico após se livrar daquela situação de risco. Tá, tudo bem, mas e agora? Como é que eu faço para superar meus medos? Na verdade, a gente tem que entender que o medo é uma emoção e que ela pode ficar disfuncional, ela pode ficar desregulada como a maioria das nossas emoções. Temos que entender que o medo é uma emoção poderosa e útil. No entanto, ela pode nos causar limitações e impedir que a gente realize atividades corriqueiras do nosso dia a dia, simplesmente porque não queremos ter aquela sensação que o medo nos causa. Daí em diante, a gente tem que entender que o medo pode ser muito importante na nossa vida, porque ele ajuda a nos proteger, né, de certa forma, mas que se ele está gerando um prejuízo para você, como a Andrea falou, né, antigamente iríamos dizer que a Andrea estaria alienada. Hoje não falamos mais isso, Andrea. Então, respondendo a sua pergunta, você não está alienada. Na verdade, você muito provavelmente passa por uma situação onde os seus medos te impedem de entrar em contato com situações do seu cotidiano e fazem com que você deixe de aproveitar a sua vida em plenitude, limitando assim o acesso a coisas que te fazem bem, que te causam bem-estar. Para lidar com situações como essas que a gente acabou de falar aqui, é importante entender que a busca por um profissional da saúde mental e recorrer a um tratamento adequado e voltado ao seu medo específico vai te auxiliar a superá-lo e fazer com que você tenha uma vida mais saudável e íntegra. É importante entender que lidar com seus medos sozinhos pode ser como jogar uma partida de xadrez contra você mesmo, onde você só vai vencer essa partida em duas situações. Ou você não faz ideia do que está fazendo e acidentalmente conseguiu se livrar daquela situação, ou seja, vencer a partida de xadrez contra você mesmo, ou você escolheu um dos lados, e daí em diante você vai acabar tomando uma atitude e vencendo aquilo. Isso é muito raro de acontecer para o lado positivo, ou seja, superar o seu medo de forma autônoma. Mas não é impossível. Em contrapartida, por outro, você pode alimentar ainda mais esses medos e isso gerar um prejuízo ainda maior para você, porque de certa forma você não tem repertório para lidar com as situações e você só potencializou cada vez mais esse medo que tanto te prejudica. Esse vídeo teve a finalidade de explicar uma coisa que muitas pessoas, assim como a Andrea, sofrem no seu dia a dia. Então entender que o medo vai influenciar em todas as nossas ações, emoções e decisões diárias faz com que a gente tenha que nos autoconhecer e experienciar, vivenciar, entender melhor por que esse medo específico nos impacta tanto, entendendo como ele nos fez chegar até onde chegamos hoje e por que ainda somos reféns desse medo. Eu, por exemplo, tinha muito medo de altura quando era criança. No entanto, já trabalhei instalando fachadas, que eu tinha que subir em escadas muito altas e ficar ali em uma situação de um risco real e eminente, e onde eu aliviava a minha ansiedade, a minha tensão e sentia uma emoção extasiante. Daí em diante,
o meu medo de altura foi diminuindo gradativamente e eu consegui vivenciar situações e experiências relacionadas à altura que eu jamais imaginei na minha infância que eu vivenciaria. Então é importante você entender isso para aprender a lidar com esse medo e saber como viver a sua vida da melhor maneira possível. A dica que eu vou deixar em todos os meus vídeos daqui em diante é: cuide-se sempre, faça psicoterapia. Mas antes de sair desse vídeo, não se esqueça de fazer aquele carinho aqui para esse alienista que está trazendo informação de qualidade para vocês. Deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui também que você ajuda bastante e se inscreve no canal. Tem bastante gente assistindo e não se inscrevendo. Então, se inscreve, vai ajudar bastante e vai me reforçar positivamente, vai me fomentar a vontade de continuar trazendo esse tipo de informação para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.